Olá pessoal, a aula de hoje ela foi gravada uma aula remota. Vocês vão ver eu estava sem câmera, estava só no Meet, num ícone ali do lado no Meet, mas ela vai tratar, é bem tranquila, ela trata de uma visão geral do Git. Legal se vocês já viram o vídeo sobre versionamento, que discorre sobre conceitos de versionamento e discorre sobre os conceitos de repositórios centralizados e distribuídos. Isso aqui é uma continuidade, um pouquinho do conceitual da filosofia do Git. É uma certa extensão da aula passada, então é uma continuidade desse início. E na sequência eu já trago comandos básicos, um quebra-gelo com o Git, passo a passo inicial de comandos com o Git. Em uma próxima aula eu vou tratar de Git mais a fundo, usando o GitLab, mostrando um fluxo de trabalho, simulando requisitos, escrita de requisitos, acompanhamento, desenvolvimento, merge request, push para o repositório, pair programming, né, aceitação, revisão de código, para mostrar um contexto geral aí, abrangente, de um fluxo de trabalho, talvez de desenvolvimento de uma feature e um software. Ok? Então, boa aula. Vamos lá. Git tem um livro oficial, ele tem o Gitbook, que está nesse endereço aí. Ele está num formato muito mais livro de aprendizado, que você segue desde o começo, é bem legal, do que num formato documentação de manual de sistema. É aprendizado, né, moçada? E Git, eu vou dizer para vocês, é daqui até o final da sua vida de desenvolvedor, a não ser que entre um novo sistema de versionamento tão abrangente como padrão de fato no mercado. Como é que funciona o Git? O Git considera que os dados são como um conjunto de snapshots. Ele faz uma captura de um momento, é como se fosse uma foto de um momento. Okay? É assim que o Git trabalha. Cada vez que você salva ou consolida, que você executa um comando chamado commit, o estado do seu projeto no Git é como se ele tirasse uma foto de todos os seus arquivos naquele momento e armazenasse uma referência para essa captura. Tá? Então, imagina que você tenha 300 arquivos lá no teu projeto, vai fazer a primeira consolidação, o primeiro commit, fez um commit, o Git pega e grava aquele momento, aquele estado do teu projeto, quer dizer, todo aquele conteúdo é gravado exatamente da forma que está naquele momento. Sempre faz isso, professor, então ele ocupa muito espaço? Não, para ser eficiente, se nenhum arquivo foi alterado, a informação não é armazenada novamente, apenas um link para o arquivo idêntico anterior que já foi armazenado. Então, o Git faz armazenamentos de conteúdo parcial. A cada versionamento, a cada commit realizado, ele somente grava, adiciona na base de repositório dele as alterações, só o conteúdo novo, tá? Então aqui, exemplos de versionamentos que são realizados com Git. Primeiro versionamento, esse conjunto aqui, ó, do version 1, é o primeiro versionamento realizado, é o primeiro commit que você realizou no projeto, ele pega todos os arquivos do projeto, imagina lá, 3 arquivos e grava todo o conteúdo desses arquivos. Aí você foi lá, mexeu nos arquivos A e B, A e C, e fez um novo commit, registrou essa nova alteração. O que o Git faz? O Git só grava o conteúdo daqueles arquivos que foram alterados e faz uma referência, igual o B apontando aqui para B, faz uma referência para o estado anterior, para o conteúdo anterior daqueles arquivos que não foram alterados. Então, assim, ele garante uma economia muito grande de espaço e consegue trabalhar muito mais rápido, senão cada versionamento realizado ele ia ter que trabalhar com todos os arquivos. Não é incomum você ter projetos com mais de 1.000, 2.000, 10.000 arquivos de código, certo? Então, as características, quase todas as operações são locais, o Git trabalha localmente. Você tem um subdiretório, que é o teu repositório local, e você pode conectar um repositório remoto. A gente vai ver como fazer isso na segunda parte da aula de Git. O Git tem integridade, que ele garante por checksum, ele grava um hash, uma identidade de cada arquivo e cada alterações para verificar se está tudo certo em mudanças de estado. E geralmente só adiciona dados. Você não vai adicionar, por exemplo, um arquivo executável do teu projeto. Por quê? Porque se você tem os códigos fontes e compila eles para chegar naquele executável, você não tem necessidade de fazer um armazenamento no repositório do produto final executável. Até porque
executáveis, o Git não consegue gravar somente alterações, ele sempre grava inteiro. Se um executável, se você foi lá, alterou uma única linha de código no teu código-fonte, se os arquivos de código, aquele arquivo que foi alterado uma linha, alterou 5 KB, e o arquivo tem 10 MB, ou 1 MB de código-fonte, o Git só vai gravar aquela alteração de 5 KB. Se você armazena no repositório o executável, quando você faz o versionamento, o Git não consegue gerenciar isso, porque ele trabalha em cima de dados ASCII, texto, e ele vai ter que armazenar inteiro novamente o executável. Então, boa prática, a gente não armazena binários somente quando necessário. O Git trabalha com 3 estados, o que a gente chama de consolidado, que é o committed, quando estão seguramente armazenados em sua base de dados local. Então, passei 3 dias trabalhando, não fiz nenhum commit. Alterei um monte de arquivos. Deu um crash na minha máquina, perdi tudo. Bom, provavelmente você tem um repositório remoto, você vai baixar do repositório remoto, vai ter a versão de 3 dias atrás. Teoricamente, perdeu tudo. Lembram? Não é backup, né? Se fosse backup, eu tinha que estar isso num pendrive ou na nuvem. As alterações não comitadas, coisa feia, não consolidadas, tá? Mas o que ele quer falar com estão seguramente armazenados? Estão seguramente em um estado sólido, em um momento certo do teu projeto, que você fez um monte de alterações e fez um commit que aqui está armazenado no repositório local, mas num estado que você queria que o teu projeto estivesse realmente, não é uma rotina pela metade, um for dando pau, esse tipo de coisa. O committed, o consolidado, é um registro real do tempo, é um snapshot realizado. O modificado, o estado modificado, cada arquivo vai ser marcado como modificado quando houver uma alteração que ainda não foi feito o commit, que não foi consolidado. E um preparado, ou staged, é quando o arquivo é modificado e marcado para fazer parte de um commit. Por que isso? Imagina que eu tenho um projeto com 300 arquivos no diretório. Esses 300 arquivos eu vou lá e mexo em 10. 2 arquivos que eu mexi são relacionados à correção de um bug de tela. E os outros 8 arquivos que eu mexi são relacionados a uma nova função que eu estou escrevendo. Eu não vou fazer um único commit dos 10 arquivos. Eu vou fazer primeiro o commit dos 2 arquivos que tem um contexto específico e depois o commit com os outros arquivos, 8 arquivos que tem um outro contexto, ok? Por isso que eu saio de um estado modificado de uma série de arquivos e posso ir lá e marcar. Eu quero que o arquivo A e D sejam marcados como preparados, ou staged. E daí eu faço commit. E o commit é realizado sempre naquele grupo de arquivos que está marcado como preparado. Assim eu garanto commits por contexto. Fluxo básico pode ser descrito com os seguintes passos. Você modifica os arquivos no seu diretório de trabalho, seleciona os arquivos adicionando snapshots deles para a sua área de preparação, então você coloca eles como preparados, staged, e daí você faz o commit que leva esses arquivos preparados com as suas alterações da sua área de preparação para o repositório do Git. É isso que a gente vai fazendo. Altera, git add, que é adicionar na área de preparo, e git commit para consolidar as alterações. Esse é um fluxo básico do trabalho diário de desenvolvedor com gestão de versionamento de códigos. Então aí eu tenho as operações locais. Essas operações locais, eu tenho o que ele chama de diretório de trabalho. Então o diretório de trabalho seria o meu diretório normal. É aquele diretório que eu enxergo, que eu estou na IDE aberta e estou desenvolvendo nele. A área de stage, então quando eu vou colocar eles como preparado, eu tiro do diretório. Eu só marco eles como preparado. O Git internamente marca como se eles tivessem uma área de stage, beleza? Quando eu realizo um commit, esse commit ele vai sair da área de stage, todos que estão na área de stage, para o repositório, realmente. É a consolidação, tá? Em algum momento eu posso fazer um checkout, quer dizer, eu posso mudar do momento que eu estou no meu diretório para qualquer momento histórico do repositório, que está armazenado no repositório. Por exemplo, eu quero recuperar uma versão de dados de 2 semanas atrás, inteiro o projeto como estava 2 semanas atrás. Se eu fizer um checkout, eu consigo identificar pela hash dele ou por uma tag que foi
marcada, eu consigo fazer o checkout e ele tira do repositório e coloca inteiro no meu diretório de trabalho, ok? Quando ele faz isso, a impressão que dá é que ele apagou tudo que eu tinha feito. Não, na verdade ele tem a versão no repositório, ele tem uma versão, né? Lá no repositório ele tem uma versão, no repositório ele tem a versão mais atualizada. Eu só fiz um checkout, fiz uma mudança de tempo dos arquivos. Então, os seus repositórios locais consistem em 3 árvores mantidas pelo Git. O Working Directory, ou diretório de trabalho, que é onde estão os arquivos que eu estou trabalhando no momento, que podem estar em qualquer momento nessa árvore, nesse tempo que o Git gerencia. Um cara chamado Index, que funciona como uma área temporária, que a gente também denomina de Stage, aquela onde eu coloco os arquivos preparados para serem consolidados. E o Head, que aponta para o último commit, que é a confirmação que você fez. Beleza? A gente vai entendendo à medida que for avançando. Então, daqui, ó, do Working Dir para eu faço um add, esse é o comando real, esse comando add aqui é um comando real que eu vou dar. Eu vou chegar lá e vou fazer algo assim. A gente tem depois exemplos. Mas eu vou fazer git add asterisco. Aí isso vai fazer com que todos os arquivos alterados ou arquivos novos sejam adicionados na minha área de stage. Beleza? Aí quando eu dou um git commit, vejam, eu não vou... Tem mais alguns comandos aqui, mas eu não vou entrar na área de stage. Não, eu continuo olhando o meu diretório de trabalho, mas eu dou um git commit, o git identifica que é um comando que deve pegar os arquivos que estão marcados na área de stage e colocá-los no head. Inserir eles no log de alterações e criar o snapshot deles, aquela imagem, a fotografia deles. Beleza? Então aqui um outro demonstrativo visual, tá? Eu tenho... Aqui são os estágios dos arquivos. Então eu tenho os untracked, os não rastreados. Quando um arquivo é criado novo, ele é marcado como untracked, não rastreado. Eu posso fazer commits e não rastrear nunca esse arquivo. Né? Ele só vai passar para ser um arquivo rastreado, que o Git identifica como alterado, quando eu fizer um add, um git add e adicionar esse cara a um stage, e depois eu der um git commit e colocar ele na área de repositório. Quando eu faço qualquer arquivo que saia da área stage com um git commit, ele passa a ter um estado de inalterado, não modificado, ok? Então, assim que eu faço um commit, o Git já fala, opa, esse arquivo foi alterado, saiu do stage, foi feito um commit, beleza, ele está inalterado. E ele passa a olhar esse arquivo novamente para quando houverem alterações. Se você editar o arquivo, ele passa para um estado de modificado. Aí o Git diz, opa, esse arquivo foi modificado. E permite que você faça um novo add. Então, do modificado para do untracked, não rastreado, e do modificado, a gente sempre marca eles com git add para eles passarem a ser staged, marcados como prontos para serem consolidados. Então, exemplo de um workflow aí, quando eu tenho um repositório remoto. Então, imagina que aqui no meu PC local, eu tenho um clone, a gente chama de clone, esse é o nome real. Eu tenho um clone do repositório que está lá no servidor, que é o repositório remoto. Aí eu fiz um clone, eu começo a trabalhar nesse projeto. Faço um commit da função 1, função 2, tudo local. Aí, de repente, eu faço um push. Quando eu faço um push, eu empurro. Push é empurrar do meu local para o servidor remoto. Quando isso acontece, o servidor remoto recebe todas as alterações que eu tinha na minha linha do tempo local. Se ele não tinha antes, ele passa a ter nesse momento aqui. Se eu faço um pull, imagina que alguém colocou um classes OK lá, um outro desenvolvedor. Se eu faço um pull, aí eu puxo da meu servidor remoto para o local, garantindo que eu estou com as alterações dos outros desenvolvedores da equipe de trabalho. Esse é o fluxo mais comum com esse tipo de
trabalha com repositórios remotos e é o ideal, que a gente sempre tem um repositório remoto conectado ao nosso repositório local. Isso garante uma integridade que eu não perca os dados dos meus repositórios. Professor, não é backup. Não, versionamento não é backup, mas o repositório remoto garante. Tanto que uma equipe remota trabalha em diversos pontos, cada um na sua máquina, não importa onde eles estejam, mas cada um na sua máquina fazendo suas alterações, e quando faz o commit pull, o git pull, empurrem para uma base central que consolida todos os dados que esse desenvolvedor alterou. Quando você faz um push, por isso que estava... fiz um push e empurrei para o servidor central todos os dados que foram alterados. Qualquer um que fizer um git pull da equipe puxa as minhas alterações e consolida no seu repositório local. E o Git garante que essas alterações não se sobrepõem, certo? Aí vem uma segurança e uma gestão. Isso é gestão, não é backup. O backup é o quê? A equipe de infraestrutura tem uma cópia diária do repositório num HD ou num storage de fita separado. Isso é backup. Como é que eu instalo o Git? No Linux, facinho. No Linux é um Git, eu que uso base Debian, Ubuntu, apt-get install Git. Estou com o Git instalado local. No Windows, você vai acessar esse site aqui. Ele tem lá o instalador do Windows, você instala, next, next, next. Ele vai perguntar em algum momento se ele usa o Git do Git Bash, ele cria um novo tipo de terminal chamado Git Bash, ou se você usa o Git no prompt do Windows. Eu gosto sempre de orientar a marcar esta opção, porque daí você fica com os dois, com o Git Bash e com o terminal normal, o command normal do Windows também, permitindo que se use o Git. Ok? Dica: as aspas simples dos comandos nos slides devem ser trocadas por aspas duplas no Windows. Eu uso no Linux aspas simples, no Windows você troca por aspas duplas. Muito bem, arquivo de configuração. Tem um arquivo lá no /etc /git config. Como assim, professor? Se você entrar daí, depois que você instala o Git no Windows, se você procurar lá por Git Bash, você vai abrir um terminal chamado Git Bash. E lá, se você der um cd /etc /git config, vai chegar nesse diretório aí. Contém valores para todos os usuários do sistema e todos os seus repositórios. Se você passar a opção "-system" para git config, ele lerá e escreverá a partir desse arquivo especificamente, ok? Quando a gente fizer configurações. Mas as configurações por locais aqui já vou mostrar. Aqui são exemplos rápidos, descrição rápida da infraestrutura, né? Um arquivo que está no teu diretório home, esse cara aqui significa o home no Linux, ou o diretório do usuário no Windows, né? Um arquivo chamado .gitconfig que é específico para seu usuário. Você pode fazer o git ler e escrever a partir desse arquivo, especificamente passando a opção global, menos global. Isso que quando você usar um cara chamado git, o comando de linha de comando gitconfig, se você usar só assim, você vai estar gravando no projeto local. Se você usar com "-system", você vai estar gravando as configurações para qualquer usuário que use aquele computador. Se você usar assim, você vai estar alterando configurações para o seu usuário naquele computador. E o arquivo de configuração no diretório Git, quando você cria a gente já vai ver isso, mas quando você digita um git init em um subdiretório, ele cria ali um repositório. E ali ele tem um diretório chamado .git, ok? Dentro do teu projeto, quando você inicia ele como repositório, ou quando você clona ele, puxa ele de um repositório remoto, ele cria um subdiretório chamado .git, e lá dentro tem um arquivo config. Esse é a configuração do repositório específico, daquele repositório. Aí nos sistemas Windows, o Git procura pelo arquivo .gitconfig no diretório $home, que deve ser o Documents and Settings, aqui faltou um G, do user, para a maioria das pessoas, certo? Isso pode mudar se a configuração do Windows mudar nas versões mais recentes. Quando eu escrevi esses slides, era para o Windows, primeira versão do Windows 10, se eu não me engano. Tá? Então pode ter uma pequena variação aí, mas é uma variável de ambiente home que é
o local onde o usuário está a pasta do usuário naquele sistema operacional. Muito bem, antes de você começar a usar, você deve configurar o seu nome e e-mail, tá? Porque todas as alterações, todas as atividades realizadas no repositório Git devem obrigatoriamente ter uma identificação. Então você vai digitar lá na linha de comando git config --global user.name, daí aspas, o teu nome, fecha aspas. Desse jeito você configurou o nome que deve ser registrado nas alterações de qualquer interação de qualquer repositório Git nessa tua máquina. E um git config -global para alterar o user.email. Então tem que ter o nome e o e-mail, beleza? Se você quiser que no Windows isso é necessário, não lembro se no Linux é necessário também, mas se você quiser deixar o terminal colorido, --global, color.ui.true, beleza? São configurações gerais. Se você quiser ver a lista de arquivos de configuração, git config list. Então tá lá. Então naquelas alterações anteriores, certo? Fiz as alterações, se eu quiser dar um git config --list, ele vai me listar as informações que estão dentro do meu arquivo de configuração, ok? Meu nome, meu e-mail e boa. Que sai. Ajuda, se eu quiser ajuda no Git help. No Git help ele vai me listar vai me passar a lista de todos os comandos. Se eu quiser uma ajuda específica, eu digito git help e o comando, por exemplo, clone. Aí ele vem e abre a ajuda, o manual, documentação do comando, tá? O Git é dividido assim em o comando Git e o subcomando que realmente executa uma ação dentro do Git, ok? Então a gente tem git clone que faz uma coisa, git push, git pull, git commit, git merge, uma série de comandos, subcomandos que são utilizados com o comando principal git. Criando um repositório. Como é que eu crio um repositório? Criar repositórios, eu vou ir para um subdiretório meu aqui, que eu posso criar um repositório. Ó, vou criar um diretório primeiro, vou chamar de teste git, e nesse diretório eu estou no teste git aqui. Opa, aqui. Estou no teste git, ok? Nesse diretório, se eu mostrar, vejam, não tem nada, ele está vazio. Se eu digitar git init, olha aqui, ó, ele cria para mim um subdiretório .git. Ele criou o repositório nesse diretório. Então, a partir do momento que eu dou um git init, isso é uma forma de criar um repositório, eu digo que aquele diretório, então o teste git, que é onde eu estou com o meu cursor, ele passa a ser um diretório Git, controlado pelo Git, certo? Então, se eu quiser verificar como está o status do meu repositório, sempre que eu estou dentro do diretório que é um repositório, eu dou um git status. Ele está dizendo que eu estou no ramo master, numa branch, a gente vai ver isso, e não tem nenhum commit ainda. Para eu pegar um repositório remoto, eu vou fazer git clone e dar o caminho inteiro para o repositório. Tá? Um exemplo, git clone, o meu usuário naquele repositório, @ e o HTTPS e assim por diante. Vai ser pedido usuário, senha. Eu vou fazer isso numa segunda aula para fazer o trabalho com o repositório remoto. Por hoje eu vou dar foco no trabalho local. Muito bem. Como é que você adiciona arquivos? Como eu tinha mostrado para vocês com o git add, né? Então imagina que eu tenho aqui, eu vou abrir um editor esse nano que eu abri é um editor de texto de linha de comando e criei lá um arquivo chamado a.txt. Se eu der um git status no meu diretório, ele vai me mostrar. Ainda estou no ramo master, nenhum commit foi feito e ele me mostra aqui, ó, arquivos não monitorados. O a.txt é não monitorado. Eu acabei de criar o a.txt, vou criar o b. O touch no Linux ele cria um arquivo em branco, tá? Então eu tenho o A e o B, tá vendo ali? Se eu der um git status novamente, ó, arquivos não monitorados, A e B entraram.
Quando eu quiser adicionar um arquivo à área staged, eu vou dar um git add. Então, eu vou dar um git add. Se eu quiser que todos os arquivos que estão não monitorados ou alterados sejam adicionados, eu dou um asterisco ou um ponto. Eu quero exclusivamente colocar o txt aqui, tá? Só para mostrar no git status para vocês, olha como ficou agora. Ainda, né, no ramo master, nenhum commit. Aí ele diz, olha, mudanças a serem submetidas. Eu adicionei o a.txt, então ele está verdinho. Ele está na área staged. E o B tem alteração ou é não monitorado e ele não tem nenhuma marcação para fazer um commit. Se eu fizer um commit nesse momento, o add então é para adicionar na stage. Se eu fizer um commit, o commit vai consolidar a alteração daqueles arquivos que estão na área staged, que estão marcados como preparados. O commit é o quê? É para confirmar mudanças aqui no slide, fazer um commit, use git commit -m e os comentários. Quando eu faço um git commit, simplesmente ele abre um editor para que eu digite os comentários. Por quê? Porque todo commit tem que ter um comentário, tem que ter uma descrição do que eu fiz. Por favor, eu não vou falar muito de boas práticas, mas evite o alterado, bug corrigido. Que bug? Lembram da referência, gestão de mudança, né? Bug da issue 5, do apontamento de número 153, corrigido com alteração do conexão do banco de dados. Aí quem lê o commit vai ver, opa, aqui teve uma alteração do banco de dados. Isso daqui está relacionado ao 153, certo? Rastrear, né, essas mudanças. Se eu não quiser usar aquele editor de texto, eu faço com -m, é muito mais fácil, e passo um comentário de uma linha mais simples. Se eu abrir o editor de textos, sem passar o -m, eu posso fazer várias linhas de comentário, tá? Em geral, a gente comenta uma linha, por mais que ela seja um pouco extensa, esse é o ideal de comentários em commits, tá? Então, imagina aqui, criação do arquivo com texto de resumo, porque aqui não é código, certo? Quando eu fiz isso, ele já me diz, ó, um arquivo mudado, uma inserção. Se eu der um git status, eu vou continuar vendo o meu B. Pô, professor, e o A, por que não é mostrado? Porque o A está sendo monitorado, mas não está mais alterado, já foi feito um commit, então existe um snapshot da última versão dele. Se eu der um ls-al, está aqui, o A e o B, beleza? Agora eu vou entrar no editor, no B, e vou dizer alterado. Bom, não faz diferença. Se eu der um git status, continua o B lá. Deixa eu adicionar git add ponto. Todos os que estão alterados ou novos eu estou adicionando ao stage. Então, se eu der o git status novamente, está lá, novo arquivo B. Se eu der um git commit -m, né, criação do arquivo B. Horrível este histórico, mas tudo bem. Se eu der um git status, ele vai me dizer assim, nothing to commit, a árvore de trabalho está limpa. Quer dizer, não sujei a árvore de trabalho. Por quê? Porque todos os arquivos, todas as alterações que foram feitos commits. Então, o estado que eu tenho agora é um estado inalterado de todos os arquivos. Tá, mas aí eu fui lá, nano b.txt, alterado uma vez, desde que eu fiz o commit. O que acontece? Se eu der um git status, vai me aparecer o modified b.txt. Pô, show de bola. Beleza? O que eu teria que fazer? Git add, ponto, git commit -m, correções no primeiro parágrafo. Beleza. Git status novamente, tá tudo limpo. Ok. Então, nesse momento, eu estou no head. Aqui eu já demonstrei um workflow básico, né? Rápido. Vocês vão fazer um passo a passo mais fácil. Existe uma possibilidade de eu criar um arquivo chamado .gitignore. Vou criar aqui .gitignore. Esse arquivo, o que eu colocar dentro dele, ele vai ser ignorado. Posso colocar asterisco, ponto, extensões, o nome de um arquivo específico, o nome de um diretório, vai ser ignorado pelo Git, não vai ser monitorado, ok? Então, se eu for no Git
abrir o Git Ignore no meu editor. Opa, perdão, escrevi errado aqui. Abri o Git Ignore e vou dizer assim, ignore todos os arquivos que têm a extensão .exe mesmo. Eu não quero que você versione os executáveis, beleza? Vou criar aqui, ó, de brincadeira, né, um teste.exe. Então, se eu listar aqui a listagem do meu diretório, tem o atxt, o b, o subdiretório git, o arquivo git ignore e um arquivo teste.exe. Se eu der um git status, eu esperaria que o .exe aparecesse como não monitorado. Lembra quando eu criei o A, quando eu criei o B, o Git me mostrou como arquivos não monitorados. Ele vai estar me dizendo que o .git ignore, que realmente eu também tenho que versionar, não foi monitorado, mas o .exe não está sendo mostrado. Por quê? Porque o teste.exe os asterisco.exe são ignorados pelo Git. Então, vou adicionar aqui e fazer um commit ignorando executáveis, beleza? Então, git status, está tudo bonitinho na minha área de trabalho, todas as alterações. Nesse link aqui de baixo, vocês podem ter uma série de exemplos de arquivos git ignore baseado em tecnologia, em projeto, em IDE que você está usando. Estou usando Java, tem um git ignore lá que ignora boa parte dos arquivos desnecessários de serem versionados, por exemplo. Então, arquivos que já estão sendo rastreados não são afetados pelas regras do git ignore. Se eu já tivesse adicionado o teste.exe a um commit e depois inserisse os asterisco.exe dentro do git ignore, o teste.exe continuaria sendo monitorado. Teria que dar um outro comando para retirar ele, que é bem mais chato. Em geral, a gente consegue trabalhar isso antes, né? Planeja antes esses ignores. Se eu estiver trabalhando com um repositório remoto, isso não vou demonstrar hoje, né? Eu faria um git push origin master. Push, empurra, envie. Origem é o nome padrão, é a nomenclatura definida padrão para a gente dizer qual é o meu remoto. E master é a branch que a gente vai falar sobre isso, tá? Para eu adicionar ao meu diretório local, se eu quiser adicionar um servidor remoto, lembra que eu fiz um git init nesse repositório local, comecei a trabalhar nele. Mas já existe um repositório remoto e eu quero... espero que ele esteja vazio, né? Porque se eu já comecei a trabalhar com git init local e depois tentar sincronizar com o remoto, não vai funcionar. Mas imagina que eu criei um repositório remoto e agora eu quero vazio para sincronizar um trabalho local que eu já iniciei. Eu vou fazer um git remote, então o comando remote, adicione o nome desse remote, que origem é o padrão utilizado, é uma convenção, e HTTPS, blá blá blá, todo o caminho do meu projeto no servidor remoto. Criei lá no GitHub. Então, HTTPS, GitHub, barra o nome do grupo, barra o nome do projeto. Ele vai criar e começa a poder fazer os pushes e pulls desses repositórios. Ok? Um comandinho legal. Quero saber como é que está os meus commits. Git log. Git log, ele mostra o log. Estou descendo e subindo aqui. O head, que é a minha cabeça local, que está no branch. O head é onde eu estou agora, nesse momento, na linha do tempo. Tá? Aqui, ó, cada commit cria uma identificação única, lembra? Identificação na gestão de mudanças. O nome do autor e o seu e-mail, por isso que você tem que colocar lá no início. Data que ele foi feita. Ele mostra a mensagem do commit. Então, por isso que é importante colocar uma mensagem legal. Eu sei que nesse commit foi ignorado um .exe. Nesse commit foram feitas correções no primeiro parágrafo. De quem? Depois eu mostro para vocês, tem como passar mais parâmetros no git log que permitem mostrar mais informações ou informações diferentes, mas eu consigo ver quais foram os commits, quais arquivos foram feito commit nesse instante aqui.
Se vocês lembrarem da aula passada, no GitHub e GitLab, quando eu mostrei os commits, já lá ele identifica, né? Visualmente, muito mais fácil. Eu vou mostrar questões aqui no local, porque eventualmente você vai precisar trabalhar com um QSci, você vai precisar trabalhar com terminal, né? Como é que eu mesclo o que está no repositório remoto para o meu repositório local? Git pull. Eu executo esse comando aqui, daí eu vou ter que dar um origem e o meu branch, master, por exemplo. Ele vai puxar tudo que está no remoto que outros desenvolvedores fizeram e puxar para o meu repositório local. E automaticamente ele vai fazer um merge, ele vai fazer uma mesclagem das alterações. Ele tenta fazer isso de forma automática. Caso linhas de alteração minhas locais se sobreponham com linhas de outros desenvolvedores, ele não vai fazer o merge naqueles pontos para evitar a destruição. Então ele garante para você que você não perde o teu trabalho, sobrepondo com o trabalho de outros, e daí vai te exigir que você faça a mesclagem manual local, tá? Isso a gente vai mostrar para frente. Quando eu faço então um git merge, eu não vou mostrar hoje isso. Na próxima aula a gente aprofunda nesse alguns comandos, mas quando eu faço um git merge e o branch que eu não vou falar muito de branch hoje também, moçada, mas quando eu faço isso daqui, ele vai me abrir um editor me permitindo eu fazer a diferença entre os branches e eu fazer esse merge manualmente dizendo qual é a alteração que eu aceito, se é a minha ou se é a do grupo de desenvolvedores que estava no repositório remoto, beleza? Isso é chamado de conflito e ele faz toda essa gestão de conflito quando você faz um merge, ok? Vou dar uma passada rápida nesses pontos aqui, moçada, do merge, que eu quero mostrar com calma numa outra aula. Aí nós temos ramificações. Por padrão, ele traz o ramo chamado master, ou branch master, tá? Esse é o ramo padrão do Git. Eu posso criar um outro ramo de trabalho. Eu vou fazer um Git checkout -b. O checkout eu mudo de um branch para outro, ou eu mudo de um momento para outro. Antes de fazer um -b, deixa eu voltar aqui em cima. Lembra que eu tinha no git log alguns comandos? Ó, eu vou pegar e vou voltar nesse ponto aqui. Ó, aqui eu criei o B, lembram? O git ignore foi criado aqui em cima no início. Então vou pegar essa identificação aqui. Eu preciso só de alguns números iniciais que garantam unicidade. Se eu der um ls-al, vocês vão ver aqui, ó, o A, o B, o git ignore e o teste exe no meu diretório. Se eu der um git checkout, quer dizer, retire ou me posicione num momento específico e dizer para ele, faça o checkout desse commit, ele me deu um monte de informação, ele diz que eu estou desconectado do head, que é o último momento, tá? Porque eu andei na linha do tempo sem andar na ponta final de uma branch, tá? Mas ainda assim ele me coloca lá, se isso é só um aviso, e ele diz, ó, o head agora é o 2659, assim por diante. Se eu der um ls-al, for listar meu diretório, ah, meu Deus, perdi o meu B, perdi o meu git ignore. O que eu fiz? Ah, filho, sabe o que você fez? Você andou no tempo. Se eu der um log aqui, o log está a partir do meu head. Ele só me mostra a última alteração, que era aquele ponto lá, que era meu primeiro commit. Professor, perdi tudo? Não. Teus arquivos estão em snapshots dentro do diretório. Então eu quero voltar. Então você vai dar um git checkout. Nesse caso, ou eu dou a hash do meu commit local, ou eu faço ele voltar para o head. Beleza? Opa, perdão. Acho que eu devia voltar lá no primeiro. Git checkout master. Sabe? Tem bastante comando. Eu nunca faço isso daí. Que eu fiz desse jeito agora. Tá, isso. Git checkout master, eu acho que ele me posicionou. Isso. Né? Então eu dou um git checkout e dou um novo ponto para ele. Ah, eu quero que você me mova novamente para um outro local. Voltei para a ponta, né? Pro master, bem para a última alteração commit do branch master. Olha lá o que aconteceu. Tá tudo lá de novo. Então eu consigo ficar mudando, alterando meu diretório de trabalho, puxando do meu repositório local pontos no tempo. Se eu for trabalhar com branches, que são linhas paralelas de programação, eu posso fazer o git checkout -b e criar, quando eu dou um -b, ele vai criar um novo branch. Eu vou criar aqui um branch dev, de desenvolvimento, development.
beleza? Se eu der um git branch, ele me lista todas as branches que eu tenho no meu repositório e me marca qual que eu estou nesse momento. Se eu der um git status aqui, ele vai me mostrar nada alterado, certo? Mas eu estou no ramo dev. O que acontece? Quando eu dou um "-b", git checkout "-b", ele faz um snapshot criando uma nova linha, uma ramificação daquele ponto exato. Então, tudo que está naquele ponto exato que eu estou no diretório de trabalho, ele cria um novo branch com isso. A partir desse momento, eu posso começar a criar. Eu vou criar um c.txt aqui. Então, aqui no meu branch dev, eu tenho o A, o B, o C, o git ignore, o teste e assim por diante. Vou fazer o git add do C, vou fazer o git commit do arquivo C, certo? E vou dar um git log aqui, ó. Beleza, eu estou no head do dev, arquivo C, o commit, ignorando, beleza. Ah, tá. O arquivo, o branch dev é de desenvolvimento. Ocorreu um problema no master, que é a minha versão de produção que está no produto, certo? Enquanto eu desenvolvo, eu vou desenvolvendo no Git, no branch dev. Isso é um exemplo de uma possibilidade. E quando eu preciso alterar coisas da versão atual do produto, e eu não posso mesclar ainda as alterações que estão no dev, eu posso ir para branch master. Ó, eu não vou dar o "-b" aqui. Quando eu faço isso, eu só mudo de branch. Desculpem. É git checkout. Quando eu não dou "-b" aqui, eu só mudo de branch. Ó. Switched, mudado para branch master. Beleza? Se eu der um ls-l, ah, meu Deus, perdi o C. Não, o teu C está lá na branch de dev, de nome dev. Beleza? Se eu fizer alterações aqui, ó, vou fazer alteração no B. Na branch master que ele foi alterado. Git add, git commit. Muito bem. Então, git log aqui, eu vou ver todas as alterações. Ah, menos a criação do C. Puxa vida, o que aconteceu, professor? Esse é o log da branch master. O log da branch dev está lá na branch dev, ok? Beleza, fiz uma alteração aqui, fiz o commit. Puxa, professor, mas essa alteração tinha que ir lá para branch dev também. Beleza, então eu vou voltar na minha área de trabalho na branch dev. Se eu mostrar... Ó, esse aqui eu dei um cat no Linux. No Git Bash vocês vão poder dar esses comandinhos também. Cat e o nome do arquivo mostra o conteúdo do arquivo. Esse era o conteúdo do arquivo. Puxa vida, mas é a alteração do master. Eu tenho que fazer um merge agora. Eu tenho que puxar, a partir do ponto que eu estou no dev, tenho que puxar de um outro ponto, de uma outra branch, a alteração que eu quero que faça a mesclagem. Ele vai me pedir uma descrição, porque ele faz um commit quando ele executa isso. Essa é a descrição do merge. Beleza. Daí ele me mostra aqui o que foi alterado, quantas alterações, se tivesse mais arquivos ele ia listar. Aí eu tenho. Então, se der um git status, o B está alterado. Não, não está, porque ele já foi feita a alteração e o commit lá na master. Beleza? O que aconteceu aqui? Ó? Acontece que se eu der um cat B, ele vai me mostrar a alteração que estava lá na master. Na verdade, ele consolidou, ele fez essa mesclagem. Ok? Então, o merge eu usei para mesclar entre branches. Tranquilo? E posso ter essas linhas de trabalho. Ah, mas eu tenho a versão Professional, a versão Standard e a versão Enterprise. Beleza, eu posso ter linhas de trabalho, branches diferentes e ter funcionalidades específicas em cada branch que eu nunca faço merge. E daí, mas eu quero desenvolver uma funcionalidade que eu uso em nas três versões. Posso criar uma branch específica de funcionalidade para essa funcionalidade, fazer a codificação e fazer o merge dela em cada uma das branches que tem que ser incorporada. Aí, claro, daí para frente, a partir dessas demonstrações que eu estou fazendo, cria-se os fluxos de trabalho de acordo com o contexto. Tá? Então é mais ou menos isso. Se eu estou numa branch, crio uma nova branch
e escrevo as informações lá, ó, aqui como se fosse a branch dev e aqui é a master, ó. Eu continuo fazendo o trabalho. Quando eu preciso unificar as coisas, eu faço um merge a partir de uma branch específica. Posso alterar no dev e fazer o merge daí para o master? Posso, sem problema. Se eu der um git log aqui, o que acontece? Ele vai ter, aí agora ele vai puxar a alteração que eu tinha feito no branch master, porque eu fiz o merge aqui no dev. E olha aqui em cima como ele me mostra, ó. Essas alterações aqui vieram lá da raiz, né? Na verdade, antes de eu criar a branch dev. Quando eu criei a branch dev, olha, eu fiz um commit no master. Por que ele me mostrou antes do dev? Porque os horários, tá vendo aqui, ó, segundos de diferença entre eles, beleza? Ele vai criar no tempo aqui, me mostrar os commits e vai me mostrar em qual branch que foi realizado aquele commit, tá? Então as ramificações servem para isso, ó. Função, mas em algum momento a partir da função 1 eu criei uma função 2 asterisco, e daí quando eu fiz o merge juntou provavelmente alterações dos dois arquivos, só que em pontos diferentes, beleza? Então, commit consolidação, branch, criação de linhas de trabalho paralela, merge, unificação. Como é que eu ramifico? Já falei para vocês, git checkout e o comando "-b". Aqui é o nome que eu quiser dar para a branch, beleza? Como é que eu mudo de uma para outra? Com checkout. Como é que eu removo uma branch? Pode ser que eu crie uma branch que seja só temporária, então eu faço git branch -d de delete e o nome da branch. Como é que eu envio uma branch lá para o remoto? Criei uma branch local no meu repositório local, quero enviar para o remoto. Git push, qual é o nome do remoto? Geralmente origem, e o nome da branch. E ele vai inteiro para lá e cria lá no remoto para gente. Isso eu vou demonstrar melhor em outro momento, tá? Então, tudo que a gente viu hoje. Git add para adicionar um arquivo ou pasta, ou ponto para adicionar todos, como marcados no stage, pronto para fazer o commit. Git commit para consolidar, passando sempre um comentário. Git push enfia para o repositório remoto. Git status mostra o log de commits. Desculpe, Git status mostra o status atual do diretório de trabalho que eu estou. Git log para mostrar o histórico de commits. Eu posso dar um git log em um arquivo específico, em uma pasta específica, um commit específico. Ele pode me mostrar, então, git log b.txt. Ele me mostra o log só onde o B foi os logs onde o B participou. Git branch e o nome cria uma branch, ou git checkout, a branch muda para branch, ou para uma tag, em outro momento eu mostro o tag, ou para um commit específico, ok? O git checkout -b cria uma branch, e git merge unifica alterações entre branches. Beleza, moçada? Isso é tudo o que eu mostrei hoje. Tem alguns outros comandos, git diff para mostrar a diferenciação, git tag para criar uma tag em um determinado ponto, git commit na tag específica, git push para empurrar para o remoto, git log de uma tag. Eu vou mostrar tags na outra aula também, porque eu vou mostrar uma interação do git local com um repositório remoto no GitLab, e a gente vai começar a interagir, acho muito mais cômodo, né? Principalmente ver log num ambiente de interface rica, tá? Essa prática aqui, ó, cria um diretório, cria um repositório local, cria um arquivo, eu vou deixar para vocês agora, que é mais ou menos o que eu já fiz, estão vendo aí? Né? Só que é um passo a passo agora para vocês seguirem, se qualquer coisa volta na aula demonstrativa. Muito bem, pessoal, esta foi a aula introdutória de Git, bem básico, os comandos para ambientação necessária. Já viram alguns comandos essenciais, git add, git commit, git checkout, git init. Próxima aula, vamos aprofundar, mais prática. O slide da aula está no link da descrição aqui do comentário do vídeo. Qualquer coisa, manda solicitação de ajuda aí que eu auxilio vocês. Bons estudos.